18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas 3 minutos em Manaus. Juntos mais uma vez em 100,7. Começando mais uma edição do 18 horas. Eu e ela, Karime Leão. Fala, Carlão. Boa noite. Karime, muito boa noite pra você sintonizado aqui com a gente em 100,7. É isso aí. Estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Mix. É claro, hein? Estamos sempre contando com a sua elegante participação, querido ouvinte, aqui no 18 horas. Acione aí o nosso WhatsApp, que é o 994887592, e dê essa moral pra gente aí, né, Karime? Exatamente, a gente quer saber a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente fala aqui no 18 horas, e tá valendo também a sua participação para você que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Manda a sua mensagem de texto. Note aí, 994887592. 18 horas. Começando 18 horas de hoje com os destaques do dia. Caso Vitória, decisão da Justiça revolta viúva da vítima. O Ministério Público investiga contratações irregulares do Detran do estado do Amazonas. BR-319 completa 49 anos debaixo de polêmicas ambientais e péssimas condições de tráfego. Professor da rede estadual de ensino é investigado pelo Ministério Público por violência sexual contra uma aluna. Agora 6 horas e 4 minutos em Manaus. Mais uma vez, boa noite para você em 100,7. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com esses e com outros assuntos do dia desta quinta-feira, 27 de março de 2025, no ar, 18 horas. 18 horas. A gente começa dando uma no trânsito, né, Karime? Como Exatamente, Carlão. Vamos saber como é que está a volta para casa agora, 6 horas e 4 minutos, com o repórter Kenedson Paz. Kenedson, boa noite. Por onde andas? Trânsito. Oi, Karime Leão, muito boa noite pra você, boa noite pro Carlão, pra todos que acompanham agora o 18 horas na Mix. Estamos aqui na Avenida Mário Ipiranga, bem próximo ao Conjunto Eldorado, analisando como é que está o trânsito aqui na região. E já adianto pra você agora, condutor, você que está voltando do centro de Manaus e quer acessar aqui essa área da Zona Centro-Sul de Manaus em direção à Avenida Torquato Tapajós, calma um pouco o coração, relaxa um pouquinho, porque o trânsito já começa a ficar bastante intenso por aqui, gente. A gente pegou a Avenida Humberto Calderaro, a gente já pegou um pouco de trânsito vindo por ali, acessamos aqui o bairro Parque 10 e aí já enfrentamos bastante trânsito por aqui também. Pela Avenida Mário Ipiranga, o trânsito também está bastante intenso, já quase na saída do Parque 10 para quem acessa a Mário Ipiranga e segue em direção ao Conjunto Eldorado. Então, o trânsito começa a ficar um pouco mais intenso por aqui também. E temos uma outra via saindo também do bairro Parque 10, aqui na Avenida Carlota Joaquina. O trânsito também está bastante congestionado aqui na via, principalmente por conta do semáforo aqui na região. Também temos aqui a visualização em direção à Avenida Maripiranga, bem próximo a um grande supermercado, universidades aqui dessa região. Nós também temos um trânsito bastante congestionado por aqui. Da mesma forma, temos esse trânsito também muito intenso nas avenidas Constantino Neri e a Avenida Djalma Batista, ou seja, quase sexta, muito movimentada, com um trânsito bastante intenso aqui em nossa capital. Karime, Carlão, quase sexta é ótimo. Quase Karime. Sexta, é isso aí. Tá chegando o fim de semana, o pessoal já se empolgou, já saiu de carro, né? Pra, sei lá, aproveitar um sextou antecipado. Tá certo? Kenedson Paz, obrigada pelas informações. Valeu, Ken. 6 e 6, você no melhor mix do Brasil, 18 horas do mar. 18 horas. Olha só, começando 18 horas de hoje com um caso que chocou Manaus e revolta até hoje. Você lembra do caso que envolve os donos do supermercado Vitória, Joabson Agostinho Gomes, e a mulher dele, Jordana Freire? A justiça decidiu, portanto, que o empresário Joabson não vai a julgamento por falta de provas. A decisão da Justiça do Amazonas mudou os rumos do crime, que desde 2021 traz indignação e clamor por justiça da população, hein, Karime? Pois é, Carlão, vamos lembrar o caso. Foi o seguinte, esse processo envolve o assassinato de um sargento do Exército, Lucas Guimarães, que foi assassinado a tiros em 2021, como você disse. A investigação da Polícia Civil revelou que o caso foi um crime passional. O empresário Joabson descobriu que a esposa, Jordana Freire, mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima, o sargento do Exército. Olha, ainda segundo a polícia, Karime, ouvintes, o empresário contratou Silas para assassinar a vítima.
com o consentimento da esposa. Agora, a justiça determinou que apenas Silas Ferreira, apontado como autor dos tiros, seja julgado pelo homicídio qualificado da vítima. E a decisão ganhou, é claro, repercussão imediata nas redes sociais. E quem está acompanhando o caso é o repórter André Meirelles, que conversa ao vivo agora com a gente aqui no 18 horas. Boa noite, André. Então, o Ministério Público do Estado recorreu dessa decisão da Justiça, que causou indignação, inclusive, da viúva da vítima, não é, André? Boa noite, conta mais pra gente a respeito do caso. Exatamente, o Ministério Público recorreu hoje. Karime e Carlão, boa noite pra vocês. Boa noite você que nos acompanha aqui na 100.7. Essa decisão divulgada ontem, né, da Justiça aqui do Amazonas, decidiu pela impronúncia, ou seja, que não há indícios suficientes de autoria ou participação de 5 acusados no caso de assassinato do sargento do Exército Lucas Ramon Guimarães em 2021, que motivou aí o Ministério Público do Estado do Amazonas a ingressar com recursos hoje, né? E por sua vez, apenas Silas Ferreira da Silva, acusado pelos disparos que mataram aí a vítima, teve a prisão preventiva mantida. A impronúncia é uma decisão judicial que rejeita a acusação e também encerra a primeira fase do processo do Tribunal do Júri, ocorrendo quando não há, né, provas suficientes para acusar o réu, o que acaba contrariando aí o posicionamento do Ministério Público. Entre os impronunciados estão Joabson Agostinho Gomes, que é o dono da rede de supermercados Vitória, e Romário Vinente Bentes, que é o gerente de uma das unidades, além da Camila Tavares da Silva, Caiandra Pereira Castro e Caiana Castro Pinheira dos Santos. A sentença assinada pelo juiz Fábio Lopes Alfaia também determina a revogação das medidas cautelares, encaminhando os respectivos contramandado, ou seja, que é uma ordem contrária a outra ordem anterior, né, eventualmente dirigidos aí aos 5 impronunciados. No conteúdo é destacado que a decisão da impronúncia não significa que o réu ele está sendo inocentado em definitivo, né? Mas sim que não tem provas aí mínimas ou provas suficientes para a submissão ao júri popular. Então é essa justificativa que a Justiça do Amazonas usa nesse momento, né? Só que aí, para o promotor de justiça, o Márcio Pereira de Melo, da Promotoria de Justiça aqui de Manaus, Joabson, como o mandante do crime de homicídio, e os demais devem sim ir a júri popular. E é isso que eu conversei hoje com o promotor, né, Márcio Pereira de Melo, e ele falou sobre essa questão. Vamos acompanhar. O Ministério Público do Estado do Amazonas tomou conhecimento da pronúncia do acusado Silas Ferreira da Silva, apontado como executor do homicídio praticado contra a vítima, Lucas Ramon Silva Guimarães, e também da impronúncia do réu Joabson Agostinho Gomes, cuja investigação aponta como sendo o mandante do crime, e também dos demais réus. O Ministério Público entende que elaborou em equívoco a sentença de impronúncia dos acusados, pelo que interpôs recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, postulando a reforma da sentença para que também sejam levados a júri popular o mandante do crime, o réu Joabson, e os demais réus, pois existe prova da materialidade do crime e fortes indícios de autoria, tendo em vista a declaração do primeiro interrogatório do executor de que teria recebido a quantia de R$65 mil e que fora contratado por um funcionário do supermercado Vitória, cujo proprietário é o réu Joabson. Ademais, as testemunhas apontam que o mandante agiu motivado por vingança após descobrir um caso extraconjugal entre sua companheira e a vítima. 18 horas. Então tá aí a justificativa do promotor Márcio Pereira de Melo, do Ministério Público do Amazonas, falando aí sobre o Ministério Público recorrer dessa decisão da Justiça. E claro, né, Karime e Carlão, essa decisão gerou revolta. Uma dessas revoltas é a médica Elza Gonçalves, que é esposa do sargento Lucas Ramon, que foi assassinado em setembro de 2021. Ela reagiu com indignação sobre a decisão da Justiça aqui do Amazonas. Vamos acompanhar essa fala dela nas redes sociais. Nunca na vida vocês me viram vir aqui no Instagram fazer desabafo, porque não é meu perfil. Mas hoje eu resolvi vir fazer esse desabafo por indignação, por injustiça, por um juiz que me conhece desde a adolescência, que conhece a índole da minha família e que julgou, impronunciou
o processo do meu ex-marido, né, do pai dos meus filhos. Ele absolveu o Joabson, um rapaz do Vitória, que assassinou o marido, e ninguém tem dúvida disso. E esse juiz, o Fábio Afaia, me conhece, estudou comigo no Hortência e teve a coragem de absolver um cara desse que não tem dúvida nenhuma de que assassinou o Lucas. E aí a minha indignação é essa. Não consigo acreditar que ele teve coragem de fazer isso. A gente sabe o porquê. A gente deduz o porquê. E hoje resolvi fazer esse desabafo pela injustiça que é mesmo no nosso Brasil. Piorou em Manaus. E para todo mundo ficar sabendo disso mesmo e se indignar junto comigo, porque isso é um absurdo. 18 horas. Então tá aí a Elza Gonçalves, né, que estava falando aí da revolta, dessa decisão da Justiça do Amazonas. E claro, a gente procurou ouvir todas as partes. Entrei em contato com a defesa de Joabs. A defesa disse que não está dando entrevista e que o processo está tramitando e corre em segredo de justiça. Karime Carlão. Muito obrigada pelas informações, pela atualização a respeito desse caso que gerou revolta, é claro. Inclusive nas redes sociais a gente vê muitas pessoas contra esse resultado, essa decisão da justiça. Obrigada, André Meireles. Valeu, André. Agora 6h13, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha, hoje a BR-319 completa 49 anos de inauguração. A data é lembrada debaixo de inúmeros pedidos implorando a recuperação da rodovia, que é a única saída por terra do Amazonas para o restante do país. A situação precária de alguns trechos representa perigo para quem trafega por lá, hein, Karime? Perigo e atraso pra gente, atraso na nossa economia, não é, Carlão? Tudo pior, ainda mais nesse período de chuva, quando os atoleiros... Pois é, os atoleiros tomam conta da rodovia, que é a única, né, que liga o Amazonas ao restante do país, liga Amazonas a Rondônia. E hoje de manhã a data foi lembrada na Assembleia Legislativa do Amazonas com pedidos de retomada das discussões para uma solução definitiva, como explica a repórter Odineia Araújo. A BR-319 foi inaugurada em 27 de março de 1976 pelo então presidente militar Ernesto Geisel. A rodovia tem 885 quilômetros e liga Manaus a Porto Velho, em Rondônia. A BR-319 é a única via terrestre que conecta o Amazonas com o restante do Brasil e foi construída durante o regime militar, passando por terras indígenas e áreas de proteção ambiental. Aí é que está o problema para a recuperação total da rodovia e toda a burocracia envolvendo o trecho do meio, que nesse período de fortes chuvas fica intrafegável devido aos atoleiros na pista. Em discurso nesta quinta-feira, na tribuna da Assembleia Legislativa do Amazonas, o deputado Dan Câmara, que lidera há 2 anos o movimento Soluciona BR-319, disse que recebeu a informação de que várias pessoas ficaram 24 horas paradas em um atoleiro na rodovia, dentro de um ônibus lotado. De acordo com o deputado Dan Câmara, a situação da estrada é um desrespeito para os moradores do Amazonas. E enquanto não há uma solução definitiva para a recuperação da rodovia, é preciso criar alternativas para o transporte de pessoas pela 319. A solução é verdadeiramente focar na lei que trata dos consórcios públicos, fazendo com que o governo federal, junto com os governos estaduais, Amazonas, Roraima, Rondônia, com os governos municipais, os municípios que estão ao longo da BR, possam sentar e possam definir um acordo de cooperação para que haja, no que for pertinente, repasse aos municípios, para que o Estado, o município e o governo federal possam interagir e possam desenvolver um plano de ação integrado para recuperar, viabilizar a BR e mantê-la em funcionamento, preservando o meio ambiente. Nos 2 anos passados, o Amazonas enfrentou a mais severa estiagem dos últimos 120 anos e a BR-319 foi essencial para o transporte de mercadorias e produtos, evitando o desabastecimento devido à seca dos rios. Mas mesmo assim, o governo federal não tomou nenhuma atitude para recuperar a 319. Na avaliação do presidente do movimento Soluciona BR-319, deputado Dan Câmara, a falta de recuperação da estrada impede inclusive a fiscalização ambiental.
Federal. Há 49 anos atrás, nós vivenciávamos uma BR lançada com a esperança de estar pavimentada, mantida, e o que nós estamos vivenciando são pontes caindo, pessoas morrendo, ao longo da BR, outras pessoas sendo vitimadas por acidentes decorrentes da má conservação e a depredação, a degradação do meio ambiente, do contexto geral, por força do impedimento, inclusive, das estruturas de fiscalização de chegarem nos locais ao longo da BR, onde essa degradação, as queimadas, por exemplo, né, e aquilo que afeta a preservação do meio ambiente tem acontecido. Enquanto os debates jurídicos envolvendo a recuperação do trecho do meio por causa de disputas técnicas sobre licenciamento ambiental continuam sem solução definitiva, as obras na BR-319 permanecem paradas e alguns trechos estão tomados por lamaçal e buracos, impossibilitando a integração do Amazonas ao restante do país. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6h18 minutos e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou a suspensão da venda da pasta de dente Colgate Clean Mint em todo o país por 90 dias depois de relatos de efeitos adversos nos consumidores. A determinação foi publicada no Diário Oficial de hoje, quinta-feira, Karine. Exato, Carlão. Foram 8 notificações registradas envolvendo 13 eventos adversos relacionados ao uso dessa pasta. Entre os principais sintomas relatados estão inchaço nas amígdalas, lábios e mucosa oral, sensação de ardência e dormência nos lábios e na boca, boca seca, gengiva irritada e vermelhidão. Olha só, segundo a empresa Pasta Colgate Total Prevenção Ativa, uma nova versão da Colgate Total 12 mudou a fórmula. O produto, que começou a ser comercializado em julho de 2024, utiliza fluoreto de estanho, enquanto a versão anterior empregava o fluoreto de sódio. Bom, depois da repercussão do caso, a Colgate afirmou que a mudança na fórmula é segura. Essa mudança que você mencionou, Carlão. Disse ainda que a nova fórmula é o resultado de mais de uma década de pesquisa e desenvolvimento e testes em consumidores, inclusive no Brasil. Mas a empresa também reconheceu que uma pequena minoria das pessoas pode apresentar sensibilidade a determinados ingredientes. Mix. Olha só, daqui a pouquinho você confere, acompanha, inclusive no 18 horas, os novos desdobramentos sobre o caso de agressão no estacionamento do Estúdio 5. Já no 18 horas. 18 horas. E agora, Karine Leão, nós vamos para os bastidores da política, é isso? É isso aí, com Cíntia Blink, que já está aqui com a gente. Cíntia, boa noite. Então, o deputado Paulderney Avelino verificou que os estados e municípios vão deixar de arrecadar até 15 bilhões de reais por causa do desconto no imposto de renda de quem ganha até 7 mil reais. Então, tem algum plano? Qual que é o plano para recompensar aí essa perda, Cíntia? Conta pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. E boa noite pra você que está com a gente no 100.7. Pois é, a gente tem aí uma isenção para quem recebe até 5 mil reais no imposto de renda, vai ter uma isenção, e para quem recebe até 7 mil tem um desconto aí. Mas aí, esse desconto que vem de um lado, ele é sentido por outro. O deputado federal, como você falou, Karine, Paulderney Avelino, ele viu que significa uma perda de arrecadação de 12 a 15 bilhões. Então, ok, esse dinheiro vai deixar de entrar porque houve ali esse desconto, essa isenção, mas e agora? Como é que faz para dar conta? As contas são as mesmas, mas tem esse desconto. Então, o plano dele é criar um meio do governo federal devolver esse dinheiro para os estados e cidades onde vai faltar. Precisa de 120 assinaturas e ele conseguiu apenas 20 na manhã de hoje, para que isso vá para frente, né? Então, tem trabalho para fazer, viu? Tem gente para convencer e tudo mais, para que essa história vá para frente. Então, Paulderney tem aí essa proposta. Ele não fala exatamente de onde deve sair o dinheiro para fazer essa compensação, mas fala-se que o governo federal, são 103 assinaturas que precisam, e até amanhã desta quinta-feira, amanhã de hoje, foram 20 assinaturas. Então, falta uma gente assinar aí, mas pode ser, não seria muito
popular, não sei como é que ele vai conseguir... Como é que ele convence, né? Como é que ele convence, de onde que sai, para onde... Porque no fim, o que faz parecer? Que ok, vamos dar então isenção para quem ganha 5, para quem ganha 7. Então, quem não tá nessa faixa da isenção vai pagar mais alto para compensar aquilo que não entrou. Deixou de arrecadar. Então, é difícil. De um lado vem tá dando com uma mão, tirando com a outra. Alguém vai ter que pagar essa conta, alguém sem vai dúvida. Ter que pagar, e sempre cai para a população, né? Pois é, e enfim, para que esse dinheiro chegue e não venha de quem ganha até 5 mil ou até 7 mil, ele vai ter que vir de alguém que ganha um pouco cai mais para classe média, né? Sempre, né, Carlão? Sempre. Mas é esse o plano e ele tem esse desafio aí de conseguir 103 assinaturas, já conseguiu 20 só na manhã dessa quinta-feira e a gente segue acompanhando para ver se isso vai para frente. Karime, Carlão. Blink, ainda falando aí de dinheiro, que história é essa que deputados pagam menos imposto que o cidadão comum? Poxa. Tá certo? 3 vezes menos, por viu? Que será? Pois é como uma blindagem fiscal e mais da metade dos deputados federais do Brasil não tem incidência de imposto de renda, ou seja, eles quase que não pagam por eles terem o cargo. O salário base deles, de deputado, é 46... Eu vou dar uma arredondada aqui para 47 mil para a gente conseguir falar, mas é 46.400 praticamente isso. Salário base bruto, né? E, então, é um pouco mais de 5 mil, 7 mil, né? Olha aí. Mas, ainda assim, eles, por conta dessa blindagem fiscal, eles conseguem pagar 3 vezes menos que os meros mortais, que o trabalhador comum. Os parlamentares não estão fazendo nada de ilegal quando eles fazem isso, porque eles são protegidos por essa blindagem legal. E eles, então, recebem cerca desses 40 e tantos mil, chega para eles mais ou menos aí uns 30 com todo que é desconto, né? É o tal do salário líquido. Mas, de qualquer forma, por eles serem muito vistos e tudo mais, eles têm acesso a essa tal blindagem fiscal. Vamos só lembrar que a gente está falando aqui da remuneração, ou seja, aquele que é o dinheiro que vai para ser gasto, né? De forma privativa, enfim, como um salário que a gente tem. Mas eles têm acesso a outros benefícios, né? Eles têm, por exemplo, acesso a CEAP, que é o cotão, mais apelidado aí como cotão. Ou seja, como é que usa? Para você trabalhar, você gasta dinheiro. Você gasta dinheiro com gasolina, com transporte, enfim. Para você fazer o trabalho, isso envolve alguns gastos. Eles recebem de volta esses gastos, parte deles, né? Quer dizer, tem um teto ali, mas eles recebem de volta por gastar trabalhando. E isso, que cidadão comum tem acesso a isso? Pouquíssimos, né? Assim, acho que só quem tá em eu desconheço, assim, só talvez um CEO. Alguém que tá num cargo muito alto e aí comprova ali que tá fazendo alguma viagem, alguma coisa excepcional. Sim. E aí vai receber de volta. Para os parlamentares, e aqui, nesse caso, não são só os deputados federais. Qualquer parlamentar tem acesso ao cotão. Então, assim, a vida deles é um pouco diferente da nossa. É um outro mundo. Eles, ainda que recebam um salário muito maior do que um cidadão comum, têm acesso a essa blindagem fiscal e pagam até 3 vezes menos imposto de renda do que nós. Eu prefiro não falar nada, não vou comentar. Teu advogado disse não. Né? Exatamente. Blink, como você sempre fala aqui, agora nós já estamos em 2026, tá? Próximas eleições. Parece que tem até pesquisa. Quem tem mais chance de ser presidente, de acordo com essa pesquisa, Blink? Pois é, a gente tem aí o ranking e nós temos Lula e Tarcísio liderando esse ranking da presidência. Aí você vê uma divisão entre direita e esquerda, né? A gente está falando de uma... não foi considerado aqui Bolsonaro, porque até o presente momento está inelegível, mas então falaram de Lula, que naturalmente é candidato à reeleição. Ele pode até não ser, né? Pode até decidir não ser, mas é muito difícil que isso aconteça. E Tarcísio, que está hoje como governador de São Paulo e tem Bolsonaro ao lado dele. Não se falou de outros nomes, assim, mas esses dois estão à frente. Para 40% dos brasileiros, Lula seria um bom presidente caso fosse reeleito em 2026, enquanto 57% responderam que não seria. O petista é o maior nome
faz o maior levantamento aí do índice de possibilidades de voto, e 17 não sabem em quem votar, não votariam nele de maneira alguma. Apenas 3% dos entrevistados disseram não conhecer Lula o suficiente ou escolheram não responder. Presidente do Brasil. E o Tarcísio é o segundo... É pela primeira vez, né? É só o terceiro mandato. Fora outras tentativas que não deram certo. Pois é, eu não sei, nunca ouvi falar. É impossível. Já no caso do Tarcísio, ele aparece aí em segundo lugar, mas ele aparece bem também, né? Ele pontua ali com cerca de 40% e faz essa frente ao presidente Lula. Então, quem sabe, né? A gente tá... No mundo de hoje, estamos longe de 2026, a gente está ainda em março, indo para abril, mas no mundo político a gente está sim em 2026, tanto que a gente fala super disso aqui, local, né? A conversa sobre governo, ela tá muito presente e faz tempo, e agora a gente vê uma pesquisa interna aí para a presidência. Ainda não tinha visto, quer dizer, certamente existe, né? Mas ainda não tinha chegado assim ao grande público esse tipo de pesquisa. Aqui em Coari, Adail Pinheiro, ele está seguro lá como prefeito? Que diz o Tribunal Superior? Como é que está essa situação do Adail? Que a gente sabe que já está, né? Algum tempo, né? Decidindo. Sim, é porque primeiro ele teve que enfrentar o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E por aqui até teve uma divergência e tudo mais. Mas ele conseguiu manter na cadeira ali de prefeito. Porque qual foi a situação? Fala-se que ele é uma questão de data. Se Adail Pinheiro poderia ser candidato no ano de 2024, ano passado, ou não. Por quê? Se considerar o tempo que o julgamento de improbidade administrativa foi transitado e julgado, ele não poderia ser candidato a prefeito de Coari ano passado. Portanto, ele não teria como ganhar se não fosse candidato a prefeito. Mas o pleno, né, os juízes ali, os magistrados, enfim, do Tribunal Regional Eleitoral, entendeu que ele podia sim ser candidato, portanto, tudo certo, ele está na cadeira de prefeito, porque não é do transitado e julgado, mas sim do momento em que não é mais possível apresentar qualquer tipo de recurso. E aí foi considerado eleito. Só que o assunto sobe para o Tribunal Superior Eleitoral. Por lá, o ministro Nunes Marques, que é o relator, caiu para ele a relatoria, ele concorda com a decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que não foi por unanimidade, tanto é que pôde subir para o TSE. Mas como o relator tem essa posição de, tudo certo, legal, tá valendo, pode ser prefeito, a tendência é que o Tribunal Superior Eleitoral como um todo, né, quando for ali pro pleno, diga que que ele pode continuar na cadeira de prefeito. Pode ser que haja uma reviravolta e que os magistrados ali entendam que não, pode ser, mas pelo que eu já vi, a possibilidade é remota. Mas também não vou cravar porque tudo pode acontecer. Pois né? De qualquer maneira, esse assunto ele tá em julgamento no TSE e a gente vai seguir acompanhando. Beleza. Obrigada, é isso? Trago mais informação pra você amanhã. Valeu, então até amanhã, Blink, obrigada. Amanhã, 6h30. 18 horas. Olha só, tem investigação do Ministério Público no Detran Amazonas. Desde 2019, o órgão vem renovando aí contratos temporários em vez de chamar os aprovados no último concurso. A prática é considerada irregular e está sendo apurada pelo Ministério Público. Pois é, Carlão, os aprovados do concurso de 2022 estão sem entender o motivo da demora na convocação. Se as irregularidades forem comprovadas, os contratos temporários podem ser cancelados e os responsáveis podem responder por improbidade administrativa. Vamos entender melhor os detalhes dessa história agora com o repórter Kennedson Paz. O Ministério Público do Amazonas investiga denúncias de irregularidades nas contratações feitas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas. Desde 2019, o órgão vem contratando e renovando contratos de servidores temporários em funções que deveriam ser de servidores efetivos. Isso está acontecendo mesmo com o concurso público feito em 2022,
que aprovou vários candidatos que ainda estão esperando ser chamados. O MP quer saber por que o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas não convoca os concursados e prefere manter contratos precatórios. A investigação apura quantos cargos estão ocupados por temporários, quantas vagas existem para os efetivos e por que essas vagas não foram preenchidas até agora. O promotor Armando Maia disse que essa prática viola as regras da administração pública e afeta diretamente a confiança da população na seriedade dos concursos. Os aprovados do concurso de 2022 estão sem entender o motivo de ainda não terem sido chamados. Muitos estão sem trabalho, mesmo tendo passado por todas as etapas, estudando, investindo tempo e dinheiro. Enquanto isso, o governo do Amazonas prefere continuar com funcionários contratados temporariamente sem garantia de estabilidade ou qualificação necessária. A investigação do Ministério Público pode resultar em várias consequências para o Detran e o governo do estado. Se as irregularidades forem comprovadas, pode haver cancelamento dos contratos temporários, obrigando o órgão a chamar imediatamente os aprovados do concurso. Além disso, os responsáveis podem responder por improbidade administrativa, o que significa punições como multas, afastamento ou até mesmo perda dos direitos políticos. Mais uma vez, a gestão do estado do Amazonas mostra que prefere ignorar as regras e os direitos dos trabalhadores, priorizando contratos temporários ao invés de convocar quem realmente está qualificado e aprovado para trabalhar. Kennedy Paz para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 34 minutos. Você está no melhor Mix do Brasil e vamos conferir a previsão do tempo e temperatura para hoje e para amanhã com ela, Vanessa Lima. Previsão do tempo. Boa noite, Carlão. Boa noite, Karime. Boa noite a vocês que estão acompanhando a previsão do tempo aqui no 18 horas. E como todo mundo viu, né? Hoje foi uma quinta-feira bastante chuvosa. E a previsão para a noite não vai ser diferente. O tempo vai continuar nublado e nós temos previsão de chuva, mas não que ela não seja tão forte. Pode chover lentamente e vai passar rápido na noite dessa quinta-feira. E para amanhã, sexta, 28 de março, segundo o Clima Tempo, podemos esperar uma sexta-feira nublada e também chuvosa, especialmente nos períodos da manhã e no começo da tarde. As nuvens, elas vão estar bem densas, mas elas vão diminuindo conforme o dia vai passando. E nesse processo, podemos ter algumas aberturas de sol que podem sim esquentar um pouquinho a temperatura, mas a noite vai permanecer nublada e não temos previsão de chuva forte. A temperatura nessa sexta varia entre mínima de 25 e máxima de 29 graus. A umidade relativa do ar fica em torno de 75 a 94%. Bom. E Vanessa, hoje, como você falou, a gente amanheceu debaixo de um temporal, caiu muita chuva de madrugada, principalmente. Essa chuva aí seguiu até a tarde. Teve muita ocorrência, Vanessa? Então, Karime, a prefeitura informou por meio de nota que o Centro de Cooperação da cidade chegou a atender 7 chamados por causa da chuva apenas hoje, nessa quinta-feira. Alguns vídeos circulam na internet mostrando os estragos causados por essa chuva. Por exemplo, teve deslizamento de terra no bairro Mauazinho, bueiros entupidos na Zona Sul e um alagamento de um igarapé no bairro Armando Mendes, que deixou a principal avenida do bairro, a Avenida Itacolomi, totalmente parada. A prefeitura recomendou também, por meio dessa nota, que a população tome certos cuidados nesse período, como evitar dirigir por locais que alagam, evitar ficar debaixo de árvores e de placas luminosas e, em caso de ocorrências, ligar imediatamente para a assistência, que é o número 199 da Defesa Civil, que vai atender 24 horas. Então, a recomendação é: fiquem seguros e amanhã eu volto com a previsão do tempo especial para esse final de semana. Boa noite para vocês. Muito obrigada pelas informações, Vanessa Lima. Agora 6h36, você era o melhor Mix do Brasil. 18 horas. Karine, que tal nós darmos um giro pelo trânsito de Manaus? Vamos lá, Carlão, vamos saber como é que está a volta para casa com Kennedy Paz. Kennedy, por onde você anda? Trânsito.
Alô, Kennedy. Oi, Karime, muito boa noite novamente para você, para todos que acompanham aqui a nossa programação no 18 horas. Então, estamos aqui na Avenida Torquato Tapajós, agora observando o trânsito por aqui. Estamos observando, nesse exato momento, um trânsito fluindo de forma moderada. Não temos nenhum ponto de congestionamento aqui na via, pelo menos aqui pela Avenida Torquato Tapajós. Depois do Municipal, a gente já não tem mais tanto trânsito assim para quem está seguindo em direção à Avenida Torquato Tapajós até o final, ali os bairros Campos Sales, Tarumã, enfim, o trânsito por aqui está fluindo normalmente e não vai pegar muitos trânsitos quem está voltando para casa nesse sentido. Para você que também vai em direção à Cidade Nova, Mutirão, Novo Aleixo e passa por aqui pela Avenida Torquato Tapajós, também não vai enfrentar nenhuma dificuldade nesse momento, porque o trânsito tem fluído normalmente aqui por essa via, com nenhum ponto de retenção aqui nessas proximidades. A gente ainda há pouco passou pela Avenida Mário Ipiranga e por lá o trânsito estava um pouco mais intenso. Agora, segundo as informações em tempo real aqui do aplicativo Waze, tem o trânsito um pouco mais intenso na Avenida Constantino Neri, próximo a uma universidade que tem ali, uma universidade privada que tem ali naquela região, e geralmente esse trânsito costuma a ser bastante intenso por lá mesmo. No entanto, você consegue utilizar vias alternativas agora. Por exemplo, a Avenida de Almo Batista dá para seguir agora com um pouco mais de fluidez. Tem também a Darcy Vargas que dá para acessar. Enfim, existem outras vias alternativas, e agora aqui na Avenida Torquato Tapajós, onde estamos, o trânsito flui normalmente. Karime, Carlão. Obrigada, Kennedy Paes, pelas informações. Beleza, Kennedy, agora 6h38, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Defesa Civil do Amazonas abriu um novo canal de comunicação com a população. Agora, atenção, as pessoas que moram em áreas de risco podem receber via SMS no celular alertas, orientações e recomendações com base no CEP informado, Karime. Então, Carlão, esse serviço é gratuito, tem o objetivo de alcançar uma parcela da população com informações oficiais sobre as áreas de risco. Além de combater a disseminação de notícias falsas, o serviço tem como finalidade a prevenção de acidentes. E a repórter Nathalie Moraes explica pra gente agora como tudo vai funcionar. Vamos ouvir. Carlão e Karime, com a forte chuva registrada hoje aqui em Manaus, a gente já sabe, né? Sempre acende aquele alerta de preocupação, principalmente para as pessoas que moram ali nas áreas de risco. Mas a Defesa Civil aqui do Amazonas abriu um canal de comunicação para a população, onde é possível receber através do celular via SMS as orientações e também as recomendações, com base no endereço informado por um SMS que você mesmo que está nos ouvindo agora pode enviar de forma gratuita pelo seu celular para o 40199, enviando apenas o seu CEP. Esse serviço tem o objetivo aí de alcançar uma parcela da população com informações oficiais sobre as áreas de risco. Além de combater a disseminação de notícias falsas, o serviço tem a finalidade como prevenir acidentes, como explica aí o secretário da Defesa Civil do Amazonas, o Coronel Francisco Máximo. Já é um serviço comum no Brasil. Nós somos o segundo estado a aderir a esse tipo de serviço. É uma plataforma onde nós recebemos as informações de uma possibilidade de desastre, cadastramos nelas e ela disponibiliza para os celulares previamente cadastrados. O público-alvo é principalmente a população que mora em área de risco, mas nada impede que populações que moram em outras regiões da capital e do estado possam fazer seu cadastro. É enviar uma mensagem de texto para o número 40199. Essa mensagem de texto vai compor somente o CEP da sua rua para que você receba logo em seguida a confirmação de que está apta a receber um alerta quando for recebida essa informação. 18 horas. Em comparação com os meses de janeiro e fevereiro de 2024, a quantidade de ocorrências de chuva em 2025 já cresceu cerca de 80% aqui em Manaus. A maioria dos registros, Karime, Carlão e ouvintes, foram por deslizamento de terra. Manaus tem hoje mais de 1.600 áreas de risco já catalogadas pela Defesa Civil Estadual. De acordo com o chefe de monitoramento, de acordo com o secretário da Defesa Civil, a ferramenta deve ajudar na redução de ocorrências. No momento
saneamento, vamos focar na parte de alagamento, deslizamento de encosta, a própria inundação. Será também tipo de desastre quando for enxergado com antecedência, alertada a população para que ela possa estar preparada. 18 horas. Lembrando também que em qualquer situação você pode ligar para o 199, o número direto da Defesa Civil. Karime, Carlão, volto aos estúdios com vocês. Obrigada pelas informações, Nathalie Moraes. Agora são 6h42, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Prefeitura de Manaus abre facilidades para quem está com dívidas tipo IPTU. Pois é, o desconto pode chegar até 100%, é o nosso assunto em instantes. 18 horas. Olha só, apesar do cenário de cheia no Amazonas este ano, o IBAMA ampliou o programa de combate a incêndios florestais chamado Preve Fogo para o ano de 2025, hein, Karine? Então, Carlão, o objetivo, é claro, é criar novas brigadas e fortalecer as que já existem, especialmente no Amazonas, como explica a repórter Odineia Araújo. Atualmente, o programa Preve Fogo do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, tem 4 brigadas de incêndio aqui no Amazonas. 2 delas estão em áreas indígenas. Mas, apesar da chuva, além do previsto esse ano, o IBAMA vai aumentar para 8 o número de brigadas, de acordo com o superintendente do Instituto no Amazonas, Joel Araújo. O IBAMA está ampliando o combate aos incêndios florestais através do aumento do número de brigadistas e brigadas pelo país. Em 2026, serão 2.600 brigadistas em todo o país. Em 2024, eram 2.200. No estado do Amazonas, nós vamos ampliar de 4 para 8 brigadas, chegando ao número de 198 brigadistas no estado. Nós temos algumas brigadas inéditas, como a da terra indígena Andiramaral, no município de Barreirinha, e na cidade de Nova Olinda do Norte, no projeto de assentamento. As brigadas de Altazes, Apuí, Humaitá e Manicoré também serão ampliadas. Em Lábrea, o IBAMA vai criar uma brigada de acordo com o superintendente Joel Araújo. Tudo isso para atender a comunidade amazonense, principalmente da cidade de Manaus, que tanto sofreu com os impactos da mudança climática e do fogo e fumaça nos verões de 2023 e 2024. Lembrando que essas brigadas, elas são responsáveis pela execução da prevenção e não apenas do combate direto ao fogo, com trabalhos de educação ambiental, de criação de viveiros de mudas para recuperação de áreas degradadas pelo fogo, da orientação de produtores com a queima prescrita, principalmente em comunidades indígenas. As novas brigadas terão veículos novos com tração para áreas sem asfalto, lanchas, além de equipamentos para combater os incêndios, como sopradores e abafadores. O aumento de brigadistas é necessário para combater as queimadas ilegais, especialmente após os incêndios no Amazonas em 2023 e 2024, que afetaram Manaus e a região metropolitana. O IBAMA também está aumentando as brigadas em todo o Brasil para enfrentar os efeitos das mudanças climáticas, como secas na Amazônia e no Cerrado. Os novos brigadistas serão contratados após um curso de formação com contratos de 6 meses. O IBAMA também fará um edital com detalhes sobre as contratações. E além de combater incêndios, as brigadas ajudam na prevenção, fazendo ações educativas sobre o uso do fogo e cuidando de viveiros para recuperar áreas queimadas. Odineia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Às 6h46, nós vamos trazer mais detalhes, nós vamos atualizar o caso de agressão no estacionamento do Estúdio 5, depois do depoimento do suspeito que alega legítima defesa. As vítimas prestaram, inclusive, esclarecimento na manhã dessa quarta-feira, hein, Karine? Exatamente, Carlão. As vítimas foram depor na 7ª Delegacia Integrada de Polícia e contestaram a versão do principal agressor, o Leandro Maciel. A repórter Vanessa Lima traz as atualizações. Boa noite, Vanessa.
Boa noite, Carlão, Karime, boa noite você que está acompanhando aqui o 18 horas e vamos atualizar agora as informações do caso de agressão que aconteceu no estacionamento do Estúdio 5 por causa de uma batida de carro. Na terça-feira, o suspeito da agressão, Leandro Macedo, se apresentou no 7º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento, alegando legítima defesa. Na manhã desta quarta, as vítimas identificadas como Vivian Malveira, Daiane Guedes e Caroline Rodrigues também foram depor no 7º Distrito e contestaram a versão apresentada pelo suspeito. Bom, conforme relatos de testemunhas, a confusão começou quando o carro de Vivian bateu na traseira do carro de Leandro e após esse acidente, Leandro disse em depoimento que Vivian tentou fugir e ao ser confrontada por ele, começou a agredi-lo. Mas, segundo o depoimento de Vivian nesta quarta, ela contesta a versão de Leandro e diz que quando saiu do carro para avaliar o ocorrido, já foi recebida por ele e pela esposa com insultos e violência, como contou Vivian na coletiva. Do show, eu acabei que estanquei o carro e encostou no veículo do Leandro. Eu peguei e falei, na mesma hora ele desceu e também já veio alterado, ele e a esposa dele. Eu peguei e falei, bora, segundo, me dá teu contato, pega meu contato e segunda você leva pra ajeitar o carro. Em nenhum momento eu me neguei a pagar, em nenhum momento eu falei que não iria pagar ou fugir do local. Ele já alterado, começou a gritar comigo, me chamar de várias coisas de baixo calão, ele e a esposa dele. Nisso, continuou a discussão até os amigos dele chegarem. Nisso que a Daiane ficou dentro do carro, ela passou pro lado do motorista e foi tirar o carro para tentar aliviar a via que ninguém estava passando, ninguém estava entrando. E a intenção dela nunca foi fugir, foi sim tirar o carro da via. Nisso, eles acharam que ela iria fugir, começaram a socar o carro, começaram a chutar o carro, falando, elas vão fugir, elas vão fugir. Nisso que eles abriram, eles começaram a socar, a chutar a Daiane, enquanto ela estava andando com o carro. Ele tentou abaixar, foi quando eu vim e puxei, como deu pra ver no vídeo, a camisa dele. Foi aí que ele foi desferindo socos e socos, mais socos. Eu peguei e fiquei desnorteada quando acabou. Ainda segundo Vivian, Leandro chamou amigos para o local e a confusão se transformou em uma violenta agressão. Conforme informações de Alexandre Torres, o advogado das vítimas, a polícia já pediu à justiça a prisão de Leandro Macedo, que já responde a outros processos de agressão. Todos os envolvidos no ocorrido já foram identificados e também estão sendo incluídos no inquérito policial que está sendo investigado na 7ª Delegacia Integrada de Polícia. Volto com vocês no estúdio. Beleza, Vanessa Lima. 18 horas. Economia. Conferindo os indicadores econômicos de hoje, o dólar fechou em alta de 0,34%, cotado aos R$ 5,75. O euro fechou em alta de 0,74% aos R$ 6,20. O Bitcoin fechou em alta de mais 0,22% aos R$ 502.434. E o Bovespa fechou em alta de 0,47% aos 133.148 pontos. A inflação da cesta de alimentos e bebidas seguiu avançando na primeira quinzena de março. Foi de 1,09% e exerceu maior impacto para a variação de 0,64% do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O resultado revela que até agora as medidas anunciadas pelo governo federal para limitar a alta de preços dos alimentos ainda não surtiram efeito. Mix. Olha só, escuta esta oportunidade, contribuintes com débitos inscritos na dívida ativa do município, olha só, agora podem regularizar a pendência com descontos de até 100%. A novidade foi anunciada hoje pelo prefeito de Manaus, Davi Almeida, e eu vou dar uma conferida nessa. Olha aí, uma boa, hein, Carlão? O repórter André Meirelles esteve no Centro de Cooperação da cidade, local onde foi anunciada essa novidade, traz as novidades pra gente. Boa noite, André, então. A iniciativa permite a regularização de tributos como o IPTU, que mais nos interessa, né, Carlão?
Olha, Karime e Carlão, boa noite para vocês, boa noite a você, ouvinte. A iniciativa, ela permite a regularização de tributos como IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, Imposto sobre Serviço retido na fonte, multas por infração à legislação tributária, taxa de verificação de funcionamento e taxa de localização. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, anunciou o programa Dívida Zero na manhã de hoje. Eu estive lá no local. Ele falou aí que os contribuintes com débitos inscritos na dívida ativa aqui do município vão poder regularizar a pendência com descontos de até 100%. O Dívida Zero, o programa da prefeitura, o que a transação tributária está à disposição da população, mais de 60 dias de prazo para que a população que esteja inadimplente, o contribuinte que queira renegociar sua dívida, nos procure com 100% de isenção para pagamento à dívida de juros e multas e também a possibilidade de fazer o parcelamento em até 60 meses. Então, essa é a oportunidade que a gente está dando ao contribuinte para poder se regularizar junto ao fisco. O prefeito disse que a dívida ativa do município está em 10 bilhões de reais e que em 2024 o programa arrecadou 96 milhões de reais com pagamentos à vista e 360 milhões em prestações por até 5 anos. A dívida do IPTU 2025 não entra nesse programa, apenas as dívidas que vão até o ano passado. O programa está valendo desde o dia 17 agora deste mês e vale até o dia 30 de maio, então é importante ficar atento a esta data. Os descontos concedidos, eles variam conforme a forma de pagamento escolhida. Por exemplo, quem optar pela quitação à vista vai ter 100% de desconto sobre juros e multas. Já para aqueles que preferem parcelar, os descontos vão ser escalonados, de 90% para pagamentos entre 2 e 12 parcelas e 80% para pagamentos entre 13 e 24 parcelas, 70% para pagamentos entre 25 e 36 parcelas, 60% para pagamentos entre 37 e 60 parcelas, que é o máximo aí que se pode parcelar. E quem explica melhor pra gente é o Procurador-Geral do município de Manaus, Rafael Lins. Se o pagamento for à vista, o desconto é de 100% em juros e multa e também pode haver desconto de 100% se o contribuinte tiver algum débito em juízo, ou seja, se o débito for cobrado na justiça, o contribuinte pode ter esse desconto em 100% e pode ser parcelado em até 3 vezes. Depois vai caindo de 90%, 80%, 70% e até 60% de desconto de acordo com o número de parcela. O número de parcela máximo é 60 vezes, ou seja, o contribuinte pode parcelar em até 60 vezes o seu débito tributário que tem com a prefeitura. Olha, Karime e Carlão, quem aderir ao programa e realizar o parcelamento, a segunda e as demais parcelas vão estar disponíveis no portal Manaus Atende a partir da consulta de débitos em aberto na opção Pagamentos de Tributos. E se o devedor for pessoa jurídica, o procedimento para adesão é o seguinte: o sócio ou procurador deve realizar o cadastro eletrônico da pessoa física sujeita à validação, apresentando a documentação adicional em meio digital que o credencie a representar a pessoa jurídica, por exemplo, contrato social, o instrumento de procuração, entre outros aí. Karime, Carlão, volto com vocês. Obrigada pelas informações, André Meirelles. 18 horas. Olha só, e agora nós vamos falar de uma denúncia séria sobre pedofilia. O Ministério Público investiga o caso que envolve um professor da rede estadual de ensino. A suspeita é que ele tenha cometido violência sexual contra uma aluna de apenas 15 anos. E o mais grave, os crimes teriam acontecido dentro da escola. Gravíssima essa denúncia, Carlão, mas até agora a Secretaria de Educação do Estado do Amazonas não deu um posicionamento claro sobre o assunto. Como esse professor, ele foi afastado, a comunidade foi protegida de alguma forma? Que medidas vão ser adotadas para proteger os alunos dentro da escola, dentro das salas de aula? Nada foi respondido. O repórter Kennedson Paz explica agora pra gente mais detalhes sobre essa investigação que diz, e o que diz o Ministério Público a respeito desse assunto. Boa noite, Kennedson.
Muito boa noite, Carlão, Karime, a todos que acompanham aqui o 18 Horas da Mix. De fato, é uma situação extremamente comovente, né? Por conta de tudo que aconteceu com essa garota de 16 anos, uma adolescente. Infelizmente, tudo isso aconteceu dentro da sala de aula, que deveria ser um local de aprendizado, de confiança, proteção, e na realidade virou um cenário de uma grande denúncia aqui em Manaus. Esse professor da rede estadual de ensino, ele está sendo investigado pelo Ministério Público do Estado do Amazonas por supostamente ter cometido assédio sexual e tentativa de estupro contra esta adolescente de 15 anos. Os crimes, como já mencionei, eles aconteceram dentro da escola, segundo a portaria de número 0025/2025/55. Essa denúncia, ela foi formalizada e está sendo apurada de perto pela Promotoria de Justiça Especializada na defesa dos direitos humanos à educação. A investigação, ela segue sob sigilo, mas a notícia, ela causa muita indignação a todos nós, porque já passamos pela escola, sabemos da realidade da sala de aula e, de fato, passar por uma situação dessa, ela é extremamente constrangedora e, com certeza, revolta muitos pais, mas também preocupa muitos deles, porque inclusive não sabem dizer se os filhos deles passaram por uma situação semelhante que essa garota acabou passando. A Promotoria de Justiça já oficializou a Secretaria de Educação e Desporto, a SEDUC, para que em até 10 dias úteis informe qual o desfecho do processo administrativo que teria sido aberto para apurar a conduta do professor. Afinal, esse professor, ele foi afastado. A aluna, ela recebeu algum tipo de apoio psicológico. A gente sabe o quanto isso pode causar problemas psicológicos para uma adolescente, seja para quem for. Na realidade, crimes de abuso sexual, violência, esse tipo de constrangimento, ele acaba gerando vários problemas para as pessoas. Então, o que foi feito para essa garota? E também, como a comunidade ela foi comunicada do que aconteceu, na realidade, ainda não. Inclusive, eu entrei em contato com a SEDUC hoje à tarde, entrei em contato com a assessoria de comunicação, passei e-mail para eles, mas até o momento não foi dado nenhum posicionamento oficial, e esse silêncio das autoridades, ele escancara a falta de transparência que infelizmente tem sido recorrente em casos envolvendo violações dentro do sistema de ensino. O Ministério Público reforça o papel de fiscalizador dos direitos humanos e da educação, destacando também que a escola ela deve ser um ambiente respeitoso, protetor e seguro, e que o sistema educacional ele precisa agir imediatamente quando esse compromisso é quebrado. E o que chama a atenção é essa ausência de ações concretas. O que a SEDUC está fazendo para evitar que casos como esses se repitam não apenas aqui na capital, mas também no interior do estado? Qual que é a garantia de segurança para os estudantes dentro das escolas estaduais? Então, a gente fez esses questionamentos à assessoria, mas infelizmente nós não recebemos nenhuma resposta, o que deixa a situação ainda mais preocupante. A gente aqui do 18 Horas vai continuar acompanhando esse caso e também cobrando respostas, porque a educação segura não deveria ser um pedido, mas uma obrigação. Então, qualquer atualização, a gente volta aqui no 18 Horas para trazer ao público o que aconteceu com esse professor. Se de fato os crimes aconteceram, ele foi afastado ou não? Enfim, existem muitas perguntas que com certeza a população quer saber, e é claro que a gente vai trazer aqui no 18 Horas. Karime, Carlão, sem volto dúvida. Com vocês. Inclusive até agora, só reforçando o Karime e ouvintes, até agora nós não recebemos ainda nenhuma resposta, nenhum e-mail, nada. Não deu a menor satisfação para a sociedade, a secretaria, e essa denúncia grave de pedofilia dentro da escola aconteceu. Nem disse se afastou ou não o professor acusado, a situação... Não deu a menor satisfação. E o mais importante, não é satisfação para o programa 18 Horas, para o repórter Kennedson Paz, não, é para a sociedade. A Secretaria de Estado de Educação tem o dever de dar uma satisfação, principalmente para os pais dos alunos dessa unidade, onde esse professor dá aula. O que vai acontecer? Ele foi afastado, não foi afastado? Sim. Que medidas vão ser adotadas? Como o Kennedson falou, essa criança, essa aluna, ela está recebendo algum tipo de apoio?
apoio, nada. A gente não recebe nenhum tipo de satisfação e seria um dever da Secretaria de Estado de Educação do Estado do Amazonas. É uma denúncia séria que envolve um professor da rede estadual acusado de abusar sexualmente de uma aluna de 15 anos. Esse fato volta a mostrar como é falha, como é grotesca a gestão no estado do Amazonas. Mix. Agora, às 7 horas em ponto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os números do ano passado e do início de 2025 vão mostrando que a economia do Amazonas vai bem, obrigado. O polo industrial de Manaus faturou 17,85 bilhões de reais em janeiro deste ano, o que representa crescimento de 14,54% em relação a janeiro de 2024. Em janeiro deste ano, as fábricas do polo informaram a manutenção de 126.116 postos de trabalho diretos. O indicador é de 7,89% maior que o volume de trabalhadores registrados em janeiro de 2024. E agora, o Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central, o IBC-BR, aponta o Amazonas com o maior crescimento da atividade econômica em janeiro. A atividade econômica no estado teve alta de 2,9%. Na contramão da atividade econômica da região norte, que registrou a queda mais intensa de 0,6%. Esses números refletem, portanto, na arrecadação do estado, que foi de 2,7 bilhões em janeiro, ou 412 milhões a mais do que em janeiro do ano passado. Ou seja, a arrecadação do estado em janeiro foi de 17,5% maior do que a de janeiro de 2024, mais do que o triplo da inflação do período. Ou seja, o governo do Amazonas não pode reclamar da falta de dinheiro para resolver os problemas da população. 18 horas. 7:02, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. Boa noite, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.